terminar os últimos 3 versos do capítulo 6. Nós já lemos a semana passada, mas preciso voltar em algumas observações, tá bom? Versículo 15, lembra que eu mencionei que Deus está desapontado com o mundo e o seu desapontamento é manifesto de diferentes formas. Ele começa a fazer fenômenos naturais na terra, ele agita a terra. Os irmãos têm visto o que tem acontecido em diversos lugares do mundo. Nós estamos acompanhando com tristeza no coração as tragédias no sul do Brasil e atingindo centenas de milhares de pessoas, pessoas desabrigadas. A própria Convenção Batista do Sul, do Rio Grande do Sul, tem pedido oração, as juntas de igrejas batistas estão pedindo oração, porque o rio subiu. Hoje falava com algumas pessoas que moram lá, a pessoa me disse assim, o rio já desceu 5 metros, abaixou 5 metros e precisa baixar mais 11 para voltar ao normal. Então, é um negócio sem igual o que está acontecendo lá. E quem está por trás disso? Nós vamos começar a procurar e falar, não, olha, é culpa do diabo, não sei o quê. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele tem controle sobre todas as coisas, e nós não sabemos por quê. Ele faz o que faz quando faz. Ele faz coisas difíceis sem se tornar mal. Ele faz todas as coisas com um determinado propósito. Isaías, hoje na manhã, ainda falava na classe de novos membros, Isaías 45, versículo 7 diz, eu faço a luz e eu crio as trevas aí não trevas de pecado, mas ele está falando aqui de eu trago a calamidade, eu sou Deus que salvo, mas eu também trago consequências. Não sabemos. Vocês sabem qual é o estado do Brasil, onde tem o maior número de centros espíritas, o maior número de terreiros? Vocês sabem qual é o estado do Brasil mais idólatra? O Rio Grande do Sul. É o estado vence, por exemplo, os baianos, que têm há muitos trabalhos nesse sentido. É por isso que Deus puniu? Não estou falando isso. Eu estou falando que Deus tem propósito em tudo que faz. E muitas vezes Ele toca para que haja clamor, para que as pessoas voltem-se para Ele. Muitos de nós, enquanto seres humanos, nós não clamamos a Deus até que doa alguma coisa. Eu tenho certeza que as pessoas aqui da nossa cidade de Bragança Paulista não ligam muito para Deus. Mas se houver uma tragédia como essa, eles perderem a casa, e perderem os bens, e perderem isso, ou a saúde, sabe o que elas vão fazer? Elas vão clamar. E vão começar a pedir para as pessoas, orem por mim na sua igreja. A calamidade, de alguma maneira, faz o ser humano voltar-se para Deus. Então, nós não sabemos o que Ele faz, mas nenhum de nós pode questionar o que Ele faz ou por que Ele faz. E assim como está acontecendo em outros lugares do mundo, pode acontecer com você. Lembre-se, Deus age. E o texto de semana passada falou que Deus, quando estiver desapontado no livro de Apocalipse, vai fazer com que a terra chacoalhe com grandes terremotos. Tragédias de forma global acontecerão nesse planeta. Deus abalará os poderes cósmicos, ele vai tocar o Sol, vai tocar a Lua, fará com que meteoros caiam aqui na Terra. Se eu não me engano, agora dia 12 de maio, haverá a maior chuva de meteoros que o Brasil vai vivenciar. Dizem que de todos os lugares será possível ver. Claro que onde tiver um céu mais aberto será favorável. Nós já estamos vendo certas coisas acontecendo, que algumas que vinham numa normalidade e outras começam a sair da normalidade. E Deus falou que faria isso. Isso que eu estou falando não aconteceu ainda, vai acontecer. Ele fala do céu se enrolar, versículo 14, o céu se recolheu como um pergaminho. Ele fala do céu sendo dividido, separando-se para que as pessoas olhem e falem, eu sei que é Deus que está fazendo, não é o acaso, não é por algum acidente. Ele fala, sou eu. E eu quero de novo conversar do 15 ao 17, que diz assim, então os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei da face daquele que se assenta ao trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se, ou quem é que pode permanecer em pé? Esse é o texto dessa noite. Vamos então caminhar aí
A verdade central, a lição desse texto é que Deus tem uma forma especial de tratar com a humanidade rebelde. Ao longo da história, tanto com o povo de Israel, no Antigo Testamento, quanto com a igreja cristã, quanto com o mundo que não é convertido, Deus olha e muitas vezes tenta falar com eles de uma outra forma. E me parece que Deus sempre vem do menos gravoso até o mais grave. E é sempre assim. Quando criança, muitas vezes, eu gostaria de ter obedecido uma simples recomendação. Faça isso, guarde a roupa. Mas parece que só quando vem uma consequência, quando vem uma disciplina, que nós começamos a obedecer. Mas existem situações em que a rebeldia se torna tão extrema, tão forte, que Deus então aumenta o poder dos seus juízos para quebrar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 29 que existem pessoas que têm uma dura cerviz. O que é uma dura cerviz? Coluna cervical. Alguém de dura cerviz é alguém que nunca curva a cabeça, nunca abaixa e diz: o Senhor está certo. Provérbios 29 diz que pessoas que têm essa cerviz dura serão quebradas repentinamente sem que haja cura. Ele avisou isso. Ele fala: eu aviso, eu tento, mas há uma hora que eu tenho que quebrar. E não há como escapar disso que ele faz. Muito bem, o texto aí mostra então que Deus tratará a humanidade de uma maneira especial. Hoje que nós vamos ver como é que Deus tratará a humanidade que hoje lhe é rebelde. Os homens da atualidade, eles são profundamente blasfemos, eles são zombadores de Deus. Há zombadores dentro da igreja, há pessoas que brincam nas igrejas, enganam, manipulam, roubam pertences das pessoas, vendem sonhos. Terrível que acontece dentro das igrejas. E fora da igreja existem pessoas também que zombam. Existem pessoas que dão risada quando falam sobre a volta de Jesus. Algumas pessoas olham e falam assim: mas isso aí sempre se fala. Estou cansado de ouvir falar que Jesus vai voltar. Eu lembro que na virada do milênio, no ano 2000, as pessoas, foi aquele frenesi. Todas as pessoas diziam: o mundo vai acabar, vai ter o bug do milênio e não sei o que, e aquele caos todo, Jesus vai voltar, e aí virou o ano, Jesus não voltou. E as pessoas começaram a dizer: tá vendo? Vocês falam toda vez, Jesus vai voltar, e ele nunca volta. Pedro, o apóstolo Pedro, disse que isso aconteceria. Ele diz assim: olha, há pessoas que vivem me dizendo: ó, desde que o mundo existe, é dito que vai acabar e que vai ter um juízo, mas o mundo está sempre aí, nada muda. E aí Pedro diz: não se enganem. Isso não está acontecendo porque o nosso Deus é longânimo, ele tem um ânimo longo e não quer que nenhum dos seus se perca, mas quer que as pessoas cheguem ao arrependimento. Então ele está sendo longânimo. Quando Deus disse: eu vou destruir esse mundo, ele já fez isso uma vez. Ele mandou águas e acabou com a humanidade. Sabe quanto tempo demorou para ele fazer isso? Ele esperou 100 anos. Durante 100 anos, ele falou: Noé, construa a arca. Noé começou a construir. E cortava madeira, e encaixava madeira. E passou uma semana, um mês, um ano, as pessoas vinham à tarde. Noé deveria ser a atração daquele lugar. 10 anos construindo aquele enorme barco, e o pessoal perguntava: o que é isso, Noé? Ele fala: estou fazendo um barco. E ele fala: para quê? E ele disse: porque vai chover. As pessoas riam, porque até a Bíblia fala que não havia chovido sobre a terra. E Deus pacientemente foi fazendo. 50 anos depois, a arca continuava sendo feita. 70, 90, quando deu 100 anos. Sem que Noé fizesse nada, os animais começaram a vir de todos os lugares em pares, 2 a 2. Entravam e procuravam seu lugar apropriado dentro do barco. E aí acontece uma coisa interessante. Aqueles que não acreditavam na história de Noé, quando viram os animais vindo sozinhos, deveriam falar: olha, tem alguma coisa estranha acontecendo. Mas as pessoas ignoram isso. E o texto fala que a tempestade veio, a chuva veio, e Deus fez com que as comportas do céu se abrissem. Então começou a cair água em grande volume, não só chuva, mas aquelas trombas d'águas violenta. E a Bíblia fala que debaixo da terra as comportas também se abriram. A água que tem no subsolo saiu. Eu já preguei terça-feira aqui, mostrei uma animação feita, acho que se não me engano, na época até pelo Adalto Lourenço, que faleceu esses dias, aquele cientista, mostrando a força da água que saiu debaixo da terra. Ela chegou a não sei quantos quilômetros de altura. Então não há como escapar disso. E o texto diz assim: e naquele dia, quando Noé entrou na arca com seus filhos, a esposa e a esposa dos seus filhos, o texto fala: Deus fechou a arca pelo lado de fora.
Por que ele fez isso? Porque certamente Noé, quando ouviu aqueles gritos, talvez pensou, vamos abrir. E Deus falou, não, não há mais chance. E morreram todas as pessoas e toda a criação que respirava, né, que não estava no mar, morreu ao não entrar na arca. A Bíblia vem e fala assim, mais uma vez eu farei isso. Só que eu fiz um pacto que eu não faria com água e farei com fogo. E de novo as pessoas dizem, isso é bobagem, isso não vai acontecer. Quando as pessoas dizem isso, o ponteiro do relógio de Deus não diminui, ele continua passando. Então a pergunta que eu faço para você, lá atrás tinha uma arca, hoje tem uma igreja. E é muito legal a analogia, porque eles entraram na arca. Eles entraram na arca, o juízo veio, quando o juízo veio, Deus levantou a arca da terra, tirou, não levantou, mas levantou ela do solo. O juízo devastou toda a terra. Quando o juízo passou, a arca foi depositada neste mundo para reconstruir o mundo. Novamente, Deus tem uma nova arca chamada igreja. As pessoas estão entrando nela. Todos os dias. E quando o juízo for cair, sabe o que Deus fará com essa arca chamada igreja? Tira ela. E o juízo devasta. Lá foi 1 ano. Agora será 7. E depois volta-se para cá. E de novo, esse mundo vai experimentar um recomeço. Por que as pessoas não dão ouvidos a um Deus longânimo? Naquele dia, quando você lê esse texto, fala, nossa, Deus está sendo rigoroso. Ele vai ser muito rigoroso, porque ele foi muito bondoso e as pessoas rejeitaram. Muito bem, dito isso, a explicação do texto é bem simples. Eu falei que Jesus abriu os selos e aí estão esses slides. Algumas pessoas que acompanhavam pela internet disseram que não estou conseguindo ver, que está pequeno e tal. Então eu estou deixando a imagem aberta, bem grande, tira print da tela, não tem problema, você pode voltar depois do vídeo a assistir e capturar direto do YouTube, vai ficar disponível, tá bom? Então aí é onde nós estamos aqui, ó, no sexto selo. No sexto selo acontece uma série de eventos. Vamos seguir daí. Deus, eu queria mostrar para vocês, Deus tratará a humanidade rebelde entregando-a para a destruição. Eu queria corrigir um pensamento errôneo. No meio teológico existe uma vertente teológica chamada pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? O pós-milenismo diz o seguinte: Jesus voltará a essa terra depois de que a terra experimentar 1000 anos de paz. E por que Jesus voltará à terra? Jesus só voltará à terra quando a igreja evangelizar o mundo, e a igreja vai trabalhar, e a igreja vai converter milhares de pessoas, e a terra vai se tornar melhor, 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 e quando a terra tiver um paraíso, Jesus então volta. Lendo isso que nós estamos vendo, está parecendo paraíso para você? Cai coisas do céu, terremotos, pessoas correndo para casa. Está parecendo para você que Jesus vai voltar para uma terra arrumada ou destruída? Quando ele voltar para esse mundo, essa terra vai estar devastada. É por isso que esses 1000 anos são anos de reconstrução. Claro, rapidamente, porque o próprio Jesus vai governar sobre esse mundo. Haverá justiça social, haverá grande tecnologia, haverá poder dele do céu para fazer muitas coisas. Mas quando ele voltar, essa terra estará experimentando o pior. Em Lucas 18:8, ele mesmo diz, quando eu voltar para essa terra, porventura encontrarei fé na terra? Olha, quando ele fala isso, é um sinal muito claro de que a igreja não está aqui. Já pensou? A igreja aqui na terra, Jesus fala, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé? Nós não estaremos aqui, mas a terra vai passar por grande destruição. Destruição que nunca experimentou. O próprio Jesus diz em Mateus 24, aqueles dias serão de grande tribulação como nunca houve desde que o mundo existe, e nunca haverá depois. Então ele fala, eu vou concentrar. E por que 7 anos? 7 anos e ainda dividido. 3 anos e meio e depois 3 anos e meio finais. Os 3 últimos anos e meio da tribulação, desse período de 7 anos do livro de Apocalipse, é chamado de a grande tribulação. E o próprio Jesus diz, se esses dias não fossem abreviados, não fossem poucos, não sobreviveria, não teria vida na terra. Ele diz isso, está lá em Mateus 24. Deus decidiu castigar o mundo mais severamente durante 3 anos e meio finais. Porque se ele castigasse durante os 7 anos com todo o poder, não sobreviveria ninguém. Mas ele não quer destruir a terra, ele quer punir os rebeldes. A primeira lição é que Deus trata os rebeldes entregando-os a ele. A destruição, ela será geográfica, vocês já viram, montes se movimentando, ilhas, destruição. Ela será uma destruição social. O que é destruição social? A sociedade
Jesus diz em Mateus capítulo 24, ao falar desse momento, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas esfriará. Você acha que o mundo hoje não tem amor? Que o mundo não tem compaixão? Jesus fala: vem um tempo em que as pessoas não terão compaixão nenhuma. A maldade será tamanha, tão grande, não haverá nenhuma compaixão. Então haverá uma destruição social. Famílias já estão experimentando isso. Famílias destruídas, sociedades destruídas, valores destruídos. Mas a pior da destruição não é geográfica, não é social. A Bíblia fala de uma destruição moral. Quando Jesus voltar para esse mundo, os homens, as pessoas que vão estar habitando a terra, elas serão blasfemas, elas vão falar coisas horrendas contra Deus. Elas serão idólatras, elas adorarão todo tipo. Jesus fala que elas serão feiticeiras, bruxos. Você fala, como isso? Durante a tribulação, a Bíblia fala que os homens serão assassinos, serão promíscuos, serão avarentos, serão idólatras. Ele põe um cenário que fala assim, olha, faz com que Sodoma e Gomorra pareça um lugar, um parque de diversões. Ele descreve isso. O padrão moral das pessoas vai cair de um jeito que as pessoas não terão amor por ninguém. Matarão-se uns aos outros, odiarão, adorarão coisas, queimarão pessoas. A idolatria e a feitiçaria tomará conta numa proporção tremenda. Hoje, quando a gente ouve sobre rituais sanguinolentos, sacrifício, tem no Brasil, sacrifício, às vezes as pessoas, crianças desaparecem e são sacrificadas e um monte de coisa acontece, fala, nossa, que terrível, isso é satanismo e não sei o quê. Agora pense isso numa proporção global. Um tentando matar o outro, as pessoas, é o caos. É esse o cenário em que Deus vai entregar esse mundo. E em cada juízo que acontece, os homens vão cada vez mais se afastar de Deus. Outra coisa que eu quero que você guarde aí é que é preciso que você saiba que quando Deus tratar com a humanidade, ele vai aplicar um juízo sem qualquer favorecimento. Olha para o texto. Olha o que o versículo 15 diz. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. Ele começa a falar para nós de classes sociais. Ele diz que Deus vai empregar um juízo, e esse juízo vai cair sobre os reis da terra. Vai cair sobre os poderosos. Vai cair também, o texto fala sobre quem é poderoso, e depois fala sobre o escravo também vai cair, e sobre o homem livre. Por que ele está dizendo isso? É muito comum na nossa sociedade, na sociedade atual em que nós vivemos, as pessoas são classificadas, são rotuladas por um padrão principalmente econômico, ou se não é econômico, de fama. Sabe o que acontece? Você já ouviu alguém falar assim? A justiça no Brasil, ela não presta. A justiça só pune quem no Brasil? Já ouviu alguém falar assim? Só vai para a cadeia quem é? Isso já ouviu alguma vez falar? O rico nunca sofre. O poderoso. Vocês acompanharam a Lava Jato no Brasil? Gente pegando 400 anos de prisão. O ex-governador do Rio de Janeiro pegou 400 anos de prisão. Já está solto. Como você chama isso? Ele ri, as pessoas dão risada. Pessoas que devolveram o dinheiro para a Lava Jato estão pedindo de volta, dizendo, olha, não, eu fiz a delação, devolvi bilhões, eu quero o dinheiro de volta. É o escárnio total contra a sociedade. E nós vivemos, e não é só aqui, em muitos países do mundo, os poderosos, as pessoas que têm recursos, elas dizem assim, fica tranquilo, nada vai acontecer. Mas esse texto vem e fala assim, ele começou pelos reis da terra, as pessoas mais importantes do mundo. Deus não olhou para elas e falou, bom, vocês são importantes, peraí, eu vou lidar com vocês diferente. Não. Os poderosos aqui tem a ver com os poderosos no contexto militar. Pessoas com grande força militar. Deus falou, a força militar não vai ter nenhum efeito sobre o que eu vou fazer. Você não tem poder militar que possa escapar da minha mão. E não importa se você é de uma linhagem real, nobre, se você herdou muitos bens, o texto fala aqui que ele vai punir os ricos. Não importa se você tem muito dinheiro. E alguém pode pensar, bom, finalmente justiça social, então Deus vai tratar os humildes de uma maneira diferente. Não. Ele fala que Deus vai punir os escravos. Pessoas que já sofreram aqui na história, pessoas pobres, também vão ser niveladas. Deus não vai olhar para ninguém a partir do critério social. Quando ele implementar o seu juízo, não adianta o pobre falar assim, Deus, eu fui um coitadinho aqui na vida. Deus fala, eu sei. Eu sofri tanto na vida, eu sei.
Eu precisei de bolsa disso, bolsa daquilo, e bolsa do governo, tal. Eu fui oprimido pelas pessoas e agora o Senhor vai fazer uma espécie de pacote que vai me livrar disso aqui. Ele fala, não. O único critério que eu vou nivelar toda a humanidade, não importa se é o rei ou se é o mais baixo escravo, o único critério que vai igualar as pessoas é esse daqui. Todos serão nivelados pelo critério de rejeição ou aceitação a Jesus. Viu como é importante? Ele não pergunta de que família você é. Aqui em Bragança, quando eu mudei para Bragança, na década de 90, conforme minha filha diz, às vezes faz assim, quando fala 1990, fala, nossa pai, é muito longe, não usa esses termos não. Mas é. Aqui em Bragança, as pessoas tinham o hábito de perguntar assim, de que família você é? Eu falar, família Santos. Santos? Não é de Bragança, né? Eu falar, não, não é. E aqui tem famílias tradicionais. Os poderosos da cidade chamam Frias, Cardoso. Não, a marca tá olhando. Quem mais? Então aqui os poderosos. Quem mais? Tem algum nome famoso, Marcelo, na cidade? Que é... Como? Leme. Camargo. Leme, Camargo. Ah, é verdade. O Norberto está citando aqui. Você vai lá na rua, Coronel João Leme, não sei o que lá, Cis Leme. Não sei... Olha. Então a família Leme fala assim, Senhor, peraí, nós não somos os coitados de Bragança, nós somos a família Leme. Ok? E Deus fala assim, e daí? Não, mas o senhor sabe quem eu sou? Ele fala assim, eu sei e não me importa. Eu vou perguntar para você uma única coisa. Quem é meu filho para você? E aí você vai dizer, o seu filho? Um grande exemplo de vida, um grande mestre. Como eu gosto de Jesus. Olha, eu sempre ia na igreja. Ele não quer saber isso. O que ele vai querer saber é se você entregou a sua vida a Cristo ou não. Esse é o critério que nivela as pessoas. O mundo olha para você, olha para o seu carro, para a sua casa, para o seu contra-cheque, o bairro que você mora, e não tem nada de errado em ter recursos. Que Deus abençoe toda a sua igreja. Mas eu quero dizer para você que para o reino dos céus e para o juízo eterno, isso não conta nada. A única riqueza que conta é a riqueza que vem da cruz. Ou você tem ou você não tem. É por isso que ele fala, os reis, os poderosos, todos correram, os escravos também. E o texto diz assim, e todo livre, e se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Então guarde isso. Hoje, você estaria de que lado se isso acontecesse hoje? Qual é o critério que seleciona você? Você tem o seu passaporte está carimbado? Tem lá o carimbo perdoado, salvo? Porque se não tem, pode dar carteirada que você quiser. Eu sou dessa ou daquela família. Não vai adiantar. O juízo vai cair sobre você. Uma outra lição importante é que Deus tratará a humanidade rebelde não permitindo que ela escape. Eu estou também cansado de ver pessoas que dizem assim, não, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito na situação. E o texto fala que as pessoas correram para as cavernas e para os penhascos. E disseram aos montes, caí sobre nós, escondendo-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro. As pessoas têm o costume de achar que tem uma solução. E vão dar um jeito. Aliás, há um ditado muito comum, veja se você consegue completar. As pessoas dizem assim, na vida há jeito para tudo. Só não tem jeito? Que tolice. É para a morte que tem jeito. É tão absurdo isso aí. Na vida tem jeito para tudo, inclusive para a morte. Tem jeito para a morte ou não? Como se escapa da morte? Eu sei que a morte física vem. Nós sabemos disso. Mas existe algo que pode acontecer na sua vida que livre você da pior morte, que é a chamada segunda morte. A Bíblia fala assim, há jeito sim. E muitas pessoas querem se esconder. Hoje está cheio de pessoa que apronta. Olha como a humanidade é boba. As pessoas hoje, desde de criança, aprendem isso. Faz uma aprontação. Quando o pai chega ou a mãe chega, faz o quê? Se esconder. Eu vou me esconder. Eu fazia isso. Quando eu queria aplacar a ira dos meus pais, eu me escondia até o quê? Pouco a pouco eles vão se acalmando, vai diminuindo a ira, aí depois você sai. Então a ira vai mudando. Tem pessoas que acham que vai acontecer isso com Deus. Montes caiam sobre nós, escondei-nos da face de Deus, porque Ele está irado. Mas a Bíblia diz que a sua ira dura um momento e passará rápido. Não há como escapar de um Deus irado. Não há como fugir disso. Ele quer.
os irmãos vão perceber no livro de Apocalipse textos que mexem com a compreensão, deixa algumas pessoas confusas. Por exemplo, se você virar para o capítulo 9, fala de algumas pessoas que querem dar fim à sua vida, fala assim, olha, o juízo de Deus é muito severo, para eu acabar com isso eu vou dar fim à minha vida. Eu vou me suicidar, eu vou fazer alguma coisa. E o versículo 6 do capítulo 9 diz assim, versículo 5, foi-lhes dado que não matassem os homens, mas sim os atormentassem durante 5 meses. O seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. Mais à frente eu falo sobre isso. O escorpião é a pior picada que existe. É o bicho peçonhento que mais dói. O segundo é a arraia. Então ele está falando de algo que vai ferir os homens. Durante 5 meses não vai matá-los, mas vai produzir neles a dor que o escorpião produz. Verso 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Como assim? Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que é isso? O texto está falando que Deus vai suspender em algum momento. Ele suspende a morte, fala, não. Eu vou me matar. Não. Não vai não. Eu vou tirar minha vida, eu não aguento mais. Eu vou dar fim a isso. Não. Mais à frente nós vamos ver sobre isso. É possível que alguém se fira e não morra? É possível que alguém tente atentar contra a vida? Uma vez eu estava dando aula, não sei onde eu estava falando numa igreja. E havia uma criança sentada. E criança tem pergunta complicada, né? E eu li esse texto, os adultos boquiabertos, falando, meu Deus. E eu falei, olha, as pessoas vão tentar. Algumas pessoas vão se esfaquear, vão atentar contra... Vai sentir a dor, mas não vai morrer. Deus fala, eu vou suspender a morte. 5 meses. Tá aí, ó. Eu não estou inventando, tá aqui. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Tentarão morrer, mas não conseguirão. Deus falou, não. Você não vai escapar do que eu quero. Você vai passar por isso, porque eu tenho poder. Quem é o Senhor da morte? Lembra lá no capítulo 1, Jesus fala assim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu mando sobre a morte e mando sobre o inferno. Eu digo à morte, leve essa pessoa ou não leve. É possível que alguém, eu vou pular do prédio. Pula e não morre. Vai sentir dor? Vai. Não deixa você morrer. Isso é poder demais, gente. E uma criança levantou a mão. Falei, pois não. Ela falou, mas e se a pessoa dá um tiro em si mesma? Eu falei, vai sentir a dor, mas não vai morrer. Eu falei, não sei explicar. O texto falando que as pessoas vão tentar morrer e não vão conseguir. Mas e se a pessoa pular na frente de um carro? E o menininho começou. Eu falei, isso não vai terminar bem. Não, mas e se fizer não sei o que, se pular no fogo? Eu falei, vai se queimar, mas não vai morrer. Pode ser que fique lá hospitalizado um tempo. E o menino ficou se coçando na cadeira. Então, finalmente, ele falou, e se cortar a cabeça? Eu falei, você é muito novo para essas perguntas que você está fazendo aí. Pergunta para o seu pai em casa. Eu não sei, irmãos. Está vendo como tem textos que vão ser desafiadores? A Bíblia diz, os homens buscarão a morte. Mas Deus diz, não. Você não vai escapar do que eu planejei. Por isso é tolice as pessoas hoje se esconder. Quando chega um problema, vamos se esconder de Deus. Agora Deus vai nos castigar. Vamos nos esconder. Tem pessoas que se escondem não em cavernas. Sabe onde é um lugar muito comum dos incrédulos se esconderem? É nas igrejas. Chegou um problema, vamos para o culto. Vamos, e vem para a igreja e senta. Pastor canta, louvado seja Deus. E acha que estando na igreja, estando numa reunião, ou carregando a Bíblia e frequentando uma igreja, a tempestade vai passar. Mas Deus diz, não. Chegou o tempo da minha ira, não há como você evitar isso. Então esses são princípios que você tem que guardar em textos como esse. Deus vai nivelar todo mundo pelo que fez em relação a Cristo. 2. Ninguém vai escapar do seu juízo. As pessoas terão que enfrentar. Vão beber todo o remédio. Muitos vivem sobre o seguinte lema, como eu mencionei. Não se preocupe com nada, pois na vida há jeito para tudo. Viva como você quiser, as consequências lhe damos depois. Mas textos como esse mostram que a história não é bem assim. Você não vai escapar do que Deus tem para você. E quando eu falo Deus tem para você, eu estou falando dos rebeldes, não estou falando da igreja. Deus está alertando o mundo. Quando eu punir, não adianta correr. Não adianta.
Não é os mais rápidos, os mais velozes, ninguém vai escapar. É uma loucura, porque as pessoas estão pedindo para ser soterradas. Elas estão clamando para serem mortas por soterramento. E elas estão dizendo, eu prefiro morrer enterrado aqui do que olhar para a face daquele que está no trono. A Bíblia fala que aos seres humanos é proibido ver Deus, não dá para ver Deus. Então aqui é uma linguagem que fala, nos esconde da face, essa ideia ali de nos esconde daquele que está sentado no trono. Se você... 1 de Pedro, volta as páginas rapidamente, só para um texto aqui que me veio à mente. 1 de Pedro capítulo 3, olha o que é dito. 1 de Pedro capítulo 3 diz assim, versículo 10. Pois quem quer amar a vida, olha, todo mundo ama a vida, nós gostamos dela. E ver dias felizes, tem alguém aqui que não quer ter dias felizes? Todos queremos. Aí ele diz, refreia a sua língua do mal. Olha, tome cuidado com a sua língua, porque a sua língua pode te colocar em confusão. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se a alcançá-la. E agora vem o texto que Pedro diz. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Então, olha só, Deus, quando o justo ora, Deus escuta. Quando o justo está passando por uma dificuldade, Deus está vendo, ele se compadece. Mas como o texto termina? Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Como assim o rosto do Senhor? Pedro traz a ideia de uma face fechada, sisuda, olhando e falando assim, eu vou punir você. Então por que o Senhor não faz agora? Porque ainda não chegou o tempo. Sabe por que esse mundo não é punido hoje? Porque ainda não chegou na medida de iniquidade em que Deus vai lidar. Mas está subindo. O nível está subindo. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele falou para Abraão assim, estou indo a Sodoma e Gomorra para ver se a iniquidade deles é esta mesmo. Uma maneira de dizer para nós entendermos. Claro que Deus já sabia sem ir lá, mas ele falou, porque a sua iniquidade tem chegado até mim. Há um ponto que o copo se enche, Deus fala, chega. Abraão, você vai ficar no Egito com o seu povo durante 400 anos, escravos dos egípcios. Por que 400 anos? Porque o povo que vive nessa terra, os amorreus, está em Gênesis 15 isso. O povo que vive aqui, a iniquidade deles não chegou no ponto de ser punida. Eles são maus, mas ainda não está no ponto de eu matá-los. Então vocês vão ficar no Egito. Depois de 400 anos vocês vão voltar para cá e vão matar todo mundo, animal, criança, vão matar tudo. Porque a iniquidade deles chegou no ponto em que eu posso matar com um terremoto. Posso matar com um raio, mas eu quero que vocês me obedeçam e executem isso. Deus tem planos e não há como escapar do que ele planejou. Então o mundo rebelde deveria considerar isso. A terceira lição desse texto é assim, Deus tratará com a humanidade rebelde? Olha como Deus é bom, proporcionando ainda uma oportunidade final. Esse texto intriga porque ele termina com o versículo 16 falando que Deus está irado, né? O cordeiro, que é um animal manso, está irado. E aí termina com uma pergunta das pessoas que estão dentro das cavernas. Os poderosos estão fazendo uma pergunta que termina no texto sem resposta. Não é legal quando o texto termina assim. Os poderosos dizem, porque chegou o dia da sua ira, qual é a pergunta deles? Quem poderá sobreviver? Outra versão. Quem poderá suportar isso? E na minha versão fala, quem poderá ficar em pé, suster-se? Eles estão dizendo assim, olha, montanhas, nos matem, porque ninguém pode sobreviver a isso que ele está fazendo. Verdade? Não. Não é verdade. Nós vamos lendo vários selos, o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, abriu o sexto selo. Ontem, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, falando com a minha esposa, ela perguntou assim, mas eu li, só tem 6 selos. Começa o capítulo 7, cadê o 7º selo? Só tem 6. Fala, espera aí, ó, abriu o 5º, abriu o 4º e foi... Cadê o 6º? O 6º abriu, cadê o 7º? Simplesmente é feito um interlúdio. O 7º selo é aberto só no capítulo 8. Então por que esse capítulo 7 entrou aí? Capítulo 7, vamos ver a semana que vem, mas só vou adiantar para vocês. Um Deus poderoso, que a humanidade diz assim, não há esperança, ninguém vai escapar. Deus diz sim. Há pessoas na terra, no meio dessa calamidade, que vão escapar.
Depois disso, depois que os homens se esconderam nas cavernas, João fala assim: vi 4 anjos em pé nos quatro cantos da terra. Isso aqui é norte, sul, leste, oeste, é isso que ele está falando. Esses anjos mantiveram seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Os anjos fizeram com que a terra ficasse uma calmaria, parou, cada anjo no seu ponto. Então vi um quinto anjo que subia do nascente do sol, do oriente, tendo um selo de Deus, o selo de Deus vivo, e ele clamou em alta voz aos 4 anjos, aqueles que foi dado fazer dano à terra e ao mar. E ele disse o seguinte: não danifiques nem árvore, nem mar, nem árvores, até selarmos as frontes dos servos de Deus. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? E quem poderá suster-se? Não toque em ninguém, porque tem um pessoal aí que eu tenho que selar. E aí um anjo sai selando um grupo e fala: esse grupo não pode ser tocado. A calamidade virá, mas não cairá sobre eles. Por que Deus está fazendo isso? Ele está mostrando para a humanidade. Ele tem poder de salvar da calamidade e tem poder de salvar na calamidade. E quem poderá suster-se? Ninguém, exceto os que forem selados por ele. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso, não por causa da igreja, mas porque Deus lampeja a sua graça. Então, um grupo de 144 mil pessoas, homens, serão selados e vão trabalhar como missionários neste mundo. E eles vão pregar o evangelho e vão alcançar pessoas. Depois que essa multidão é selada, eu vou pregar esse texto ainda, versículo 9 do capítulo 7 fala: depois que Deus separa 144 mil, que não são testemunhas de Jeová, são testemunhas de Jeová, mas não são as testemunhas de Jeová. Para deixar claro, eles testemunham de Deus verdadeiro. Verso 9 diz: depois dessas coisas, vi e uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas e palmas nas mãos. Então, os 144 mil são selados e eles vão ter um ministério. E logo depois do ministério dele, João fala assim: então eu vi milhares de pessoas chegando ao céu. Como essas pessoas estão chegando ao céu? Porque Deus ainda proporciona uma oportunidade final, levantando pessoas para pregar o evangelho e salvar outros. Por isso que o tempo de tribulação é o tempo do livro de Apocalipse, a tribulação na terra, é o tempo de maior conversão. Então, se você prega para alguém e fala: essa pessoa nunca aceitou, talvez a pessoa venha nessa leva aqui, de toda a tribo, povo, língua e nação. Milhares, não dava nem para contar, e eles estão chegando. Estão sendo mortos na terra e estão chegando no céu. Mas eu vou pregar isso mais adiante. Hoje eu só queria que você entendesse isso daqui. Deus vai nivelar as pessoas. Ninguém escapará do seu juízo, os rebeldes não escaparão. Mas ainda assim, ele proporciona a oportunidade para a salvação. Porque ele é bom, ele é misericordioso, ele ainda deixa uma porta. A calamidade está aí. Eu vou selar pessoas para me servir. A igreja não está aqui mais para pregar. É preciso que um outro grupo pregue. Então Deus proporciona que esse grupo se levante e anuncie e salve pessoas. Quais são as aplicações desse texto? Para os não crentes, presta atenção. Não, a Bíblia está batendo nessa tecla. Não desperdice a oportunidade. Não desperdice. Salve-se do juízo que se aproxima. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência deveria olhar e falar: peraí, eu sou considerado rebelde? Eu sou salvo pela graça de Cristo ou sou um rebelde? Se você é rebelde, hoje, enquanto esse juízo não cai, há esperança para você. Vá a Deus e fala: Senhor, eu sou um pecador. Algumas pessoas perguntam: como eu me salvo? Não é difícil, não tem que dar dinheiro na igreja. Não tem que fazer nenhum pacto disso, aquilo, não. Você precisa, faça isso na sua casa. Vá para um lugar sozinho, se curve e diga: Senhor meu Deus, eu sou pecador. Eu sei, a Bíblia nem precisa dizer isso para mim: eu sou pecador. Eu sei que o Senhor é santo e o Senhor não pode viver com pecadores. Eu sou um pecador. Senhor, perdoa-me, eu não consigo viver de modo que te agrade. Eu não consigo ser uma pessoa perfeita. Eu sou culpado. Senhor, eu sei que Jesus veio a esse mundo para ser meu substituto. Eu quero entregar a minha vida nas mãos dele. Salva-me, lava-me com o sangue dele, coloca sobre mim o selo dele. E Senhor, eu não vou temer nada disso, porque quando o juízo vier, eu estarei contigo.
Eu não vou temer isso porque eu fui comprado. A sua noiva não passará por isso. E hoje isso é dado de graça. Mas há pessoas que escutam isso e pensam, isso eu vejo depois. Vou viver a vida. As consequências na frente eu resolvo. Que tolice. Para os salvos, as aplicações são simples. Primeiro, agradeça a Deus pela salvação, porque assim como Deus iguala ou vai igualar os ímpios debaixo dos seus juízos, olha que lindo, ele iguala os salvos debaixo da sua graça. Você sabia que Deus não ama mais um ou outro aqui? Deus não fala, Deus ama mais o pastor. Não. Deus não pode amar menos ou mais alguém. Ele ama intensamente, ele ama completamente. É claro que nós, cada um de nós, podemos ser filhos diante de Deus que dão mais ou menos prazer a Ele, aí sim. Mas Ele nos ama, da parte dele, Ele nos ama. Ele pagou o preço, a cruz, foi para salvar a pessoa mais importante e a pessoa mais humilde. O homem mais culto e a pessoa mais iletrada. Foi para salvar crianças ou idosos. Deus morreu na cruz para salvar deficientes, para salvar indígenas, para salvar qualquer pessoa que tenha a sua fé colocada nele. Ele iguala todo mundo debaixo da sua graça. Nós não somos favorecidos. Por isso que nós na igreja nos tratamos como irmãos. Oi, irmão. Nós não chegamos na igreja e começamos a nos... Tem funções diferentes, mas diante de Deus, essencialmente, nós somos iguais. É assim que funciona. O salvo é amado por Deus, mesmo enfrentando desigualdades aqui, né? Porém, isso logo vai acabar. Hoje a pessoa olha para você e fala, Deus não te ama, você não vale nada. E Deus fala, você vale sim, porque eu comprei você. Há muito tempo atrás, alguém na cidade de Éfeso, não na cidade de Éfeso especificamente, mas em várias cidades do mundo, as pessoas compravam madeira. Era caro no mundo antigo fazer isso. Então eles juntavam, as pessoas contratavam um navio, o navio ia até um país e trazia madeira da África, por exemplo, e ia lá para a região de Israel. Quando chegava lá um navio cheio de madeira, os compradores que dividiram o frete do navio, cada um tinha que pegar sua porção de madeira. Mas às vezes você não tinha onde colocar. Então o que acontecia? Tinha um enorme galpão era feito, a madeira era colocada lá. E como é que você sabia qual é a sua madeira e qual é a do outro? As madeiras eram separadas. Aqui tem um lote. Tantas vigas para tal pessoa. Aquele lote era amarrado e selado. Alguém colocava um selo, um brasão ali, dizendo, essa madeira me pertence. E assim cada pessoa fazia com o seu lote. O homem dizia, deixa minha madeira aí, eu vou para meu terreno, para minha fazenda, eu vou construir um galpão lá e na hora certa eu venho buscar a minha madeira. E isso às vezes demorava meses, às vezes anos. E algumas madeiras que ficavam lá, elas empenavam. Algumas madeiras davam bicho. Algumas madeiras criavam fungo. Então, quando o dono vinha buscar a madeira, tinha os atravessadores que diziam o seguinte, olha, você não quer deixar essa madeira aqui? Está toda torta, empenada. Vai servir para que essa madeira? Eu pago para você. Deixa essa madeira aqui, eu tenho utilidade para ela. E era comum alguns donos venderem. Mas é muito legal que quando Deus voltar para nos buscar e olhar para a vida de alguns aqui, vou falar baixinho, hein? Meio empenada, meia com fungo, uma vida com fungo tortinha, cheio de caramujo. E alguém fala, Senhor, deixa esse povo aí. Ele fala, não, eu comprei, é meu, vou levar. Não, mas isso não presta. Eu vou dar jeito, não se preocupa. Torto assim? É torto, mas é meu. Eu paguei. Custou caro. Cada um de vocês tem valor. Não é gostoso ouvir isso? Não que você é torto, tem caramujo, não é isso aí. Mas é bom saber que Deus, quando voltar para te buscar, não vai olhar para você e falar, essa vida não está muito legal, vou deixar você aí. Não é bom saber que Ele vai te levar? Algumas igrejas ensinam que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele vai fazer uma espécie de lotação. Ele vai buscar os crentes nota 10, nota 9, e assim vai. Você vai em qual? Se fosse assim. Quando ele falar, os crentes nota 10, entrem. Você fala, eu? E eu lembro que uma vez dando aula, falei para os alunos, louvado seja Deus que ele não vai fazer isso.
Porque se ele viesse buscar os crentes perfeitos, olha, ia complicar, não é? Mas graças a Deus que ele busca todos de uma vez e leva todos. E nos apresentará diante, ele nos apresentará diante do seu Pai sem ruga, sem mácula, perfeitos e imaculados. Há um tribunal, depois falamos sobre isso. Mas ele vai levar você. Ele nos iguala. Louve a ele e fala assim, obrigado pela salvação. Eu tenho meus defeitos, mas obrigado porque o Senhor me comprou. Outra coisa importante é, lembre-se aí no caso dos crentes, abrigue-se em Deus. Os incrédulos correm para abrigos que não podem salvá-los. E é preciso que você saiba isso. Em alguns momentos da vida, nós teremos medo. Nessas horas, corra para a rocha que não se abala. Há um texto no livro de Salmos lindo que diz assim: aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Quando você tiver medo, quando você passar por uma dificuldade e falar para onde eu vou, ele fala, corra para a rocha que não muda. Não é para as montanhas e cavernas. Não é pedir para ser escondido de Deus, mas é agarrar-se à rocha que não muda e diz assim, não me abalarei. Eu não vou temer porque Deus é meu protetor. É o meu libertador, é o meu escudo. Por que eu vou temer? A quem eu temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Abrigue-se em Deus. Quando chegar a época de fazer, como mencionamos hoje, uma cirurgia, quando chegar numa época de desemprego, quando chegar numa época de crise, de luto, de dor, Deus fala assim, abrigue-se em mim, porque eu sou a rocha. E aqueles que estão em mim estão guardados. É nele que está a salvação e a segurança. Por fim, última lição para os crentes é, tenha confiança em Deus. Queridos, às vezes nós nos deparamos com dificuldades enormes. E nessas horas nós pensamos, e quando não pensamos, o diabo sussurra no coração dos crentes o seguinte, desculpa, mas você não vai ficar em pé. Quem é que pode passar por essa situação? Olha, como é que você vai enfrentar isso? Olha só, se Deus te ama, como Ele te largou no meio dessa adversidade? E é nessas horas, lembre-se que Deus é capaz de manter em pé e proteger aqueles que ama, como vimos no capítulo 7, aqueles que vão ser selados. O mundo pode virar um caos, o mundo pode passar por dificuldades, mas Deus é capaz de tocar e falar, você é protegido. Ele fez isso na cova dos leões, ele fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O nosso Deus livra da fornalha, mas Ele também livra na fornalha. Lembre-se, coloque a confiança nele. Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pergunta que eu faço para você ao caminharmos para o fim desse culto é: você está debaixo da graça? Você já foi alcançado pelo sangue que vem da cruz? Você é capaz de dizer, Senhor, eu sou fraco, imperfeito, mas é a tua graça que sustenta a minha vida. É pelo sangue de Jesus que o Senhor me deu acesso a uma vida que não terá fim, uma vida de paz. E é por isso que eu te louvo, Senhor, é por isso que eu te amo. Porque há 2000 anos atrás o Senhor veio a este mundo fazer aquilo que eu não poderia fazer. O Senhor se deu na cruz em meu lugar. Por favor, Senhor, perdoa-me se como cristão eu tenho vivido uma vida que te desonra. Perdoa-me se eu tenho feito escolhas que não são sábias. Perdoa-me se eu olho para o Senhor e reclamo de coisas difíceis que acontecem. Nós não entendemos porque o Senhor traz a doença. Não entendemos porque o Senhor traz as dificuldades. Não entendemos muitas coisas e ficamos com medo, mas há algo na sua palavra que nos chama a atenção. Nós devemos trazer à memória aquilo que traz esperança. E a sua palavra diz que o Senhor é o nosso protetor. O Senhor é o nosso libertador. E a tua graça é melhor do que todas as outras coisas. Obrigado por me salvar. Visita a minha casa, visita a minha família. Há pessoas que eu amo que não te conhecem, Senhor. Me ajuda a ser luz para eles, antes que esses dias terríveis cheguem. Me ajuda, Senhor, salva as pessoas a quem amo. E até lá, me ajuda a ser um discípulo teu.
É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos terminar o nosso culto celebrando a ceia do Senhor.